Eu gostaria que você abrisse o seu manual de campo na seguinte página, em que diz procedimento de IPL ou boot. Este capítulo deste curso tem como objetivo fazer com que o aluno consiga entender o que acontece na intimidade dos componentes que fazem parte do módulo motherboard, ou seja, a placa-mãe da máquina. Primeiramente, vamos definir o significado da palavra IPL, Initial Programming Logic, ou seja, este procedimento inicial, ou seja, quando ligamos a máquina, traduzindo teríamos carga inicial do programa. Mas onde estão esses programas? Eles encontram-se em um outro componente chamado PROM, Programmable Read Only Memory, ou seja, é um componente eletrônico da placa motherboard que só funciona quando damos reset à máquina ou quando a ligamos. Vejamos como funciona esta PROM. Ao você ligar a máquina, os microprogramas que ficam armazenados na PROM são ativados, fazendo com que a sua máquina adquira vida, ou seja, ela comece a trabalhar. Isso porque seus programas estão gravados de uma forma bastante seguras e você não tem condições de fazer alterações, a não ser através do setup. Essas informações contêm o segredo vivo da máquina. São gravadas com equipamentos especiais, utilizando feixes de ultravioleta e infravermelho. Essas informações são mantidas através de uma bateria de lítio com uma duração aproximada de 3 anos. Bem, amigos, vejamos o que eu gostaria de mostrar para você agora. Eu vou retirar da placa, nesse momento, da sua motherboard, um componente que é a chamada PROM da máquina. Eu vou retirá-lo aqui, vou meter uma chave de fenda aqui e vou extrair o CMOS da máquina. Perceba, eu tirei. Eu vou tirar uma espécie de selo que tem em cima desse negócio. Vou tirar o selo. Está aqui. Perceba a espécie de componente que tem aqui. Ele tem uma espécie de uma janelinha aqui. Analise bem que ele tem uma espécie de uma janela. Aqui é que estão os microprogramas do seu computador. Agora, para que servem esses microprogramas do seu computador? Vejamos agora. Initial Program Logic, Read Only Memory. Initial, início, programa inicial. Logo, os programas estão aqui dentro. Aqui estão residentes os microprogramas que darão o chamado boot na sua máquina. Normalmente você verá muito por aí a expressão boot, a expressão reset, a expressão IPL. O operador dê um boot na máquina, dê um reset na máquina, ligue a máquina. O único componente que dará vida à sua máquina será esse aqui, que é a chamada CMOS da máquina. É isso aqui. Ela fica exatamente aqui na placa motherboard. Eu vou colocar novamente esse selo aqui em cima, porque esse selo contém o nome do fabricante dessa PROM aqui. É aqui que tem o nome do fabricante do seu computador. Vamos analisar outra placa. Vamos pegar essa aqui. Aqui em cima dela, você também pode ver que ela tem o outro nome também. Ela também tem outro nome. Ela tem aqui o nome de AMBIOS, né? American Megatrains, correto? 486. Essa aqui é uma placa 486. Essa aqui também é uma motherboard 486. Porque eu tenho aqui uma BIOS chamada BIOS 486. Perceba que eu estou usando alguns nomes técnicos em inglês que você terá que familiarizar-se com
com esse nome técnico em inglês. Basic Input Output System, ou seja, BIOS. Condições iniciais ou dados iniciais de entrada e saída do sistema, ou dados iniciais. Aqui eu tenho uma outra motherboard. Eu vou mostrar-lhe outra motherboard. Aqui eu tenho outra motherboard. Também, perceba que eu tenho aqui as BIOS. Vou mostrar-lhe outra motherboard. Aqui eu tenho outra motherboard também. Outra placa motherboard. E assim sucessivamente. Agora vejamos o procedimento de como isso aí é gravado. Você poderá perguntar-me: e as informações dessa BIOS, quem as mantém? Quando eu desligo a máquina, quando a energia vai embora, o que acontece? Será que eu perco o texto que está gravado nessa EPROM, nessa CMOS? Não. Não pelo seguinte, amigo. Toda placa tem isso aqui. Essa pequena bateria aqui. Toda placa motherboard tem essa bateria aqui. Esse aqui foi o selo que eu acabei de arrancar. Aqui está a bateria. O nome dessa bateria chama-se bateria de lítio. Bateria de lítio. O normal dessa bateria é de 3 a 5 anos. Eu já falei em aulas anteriores e torno a repetir novamente, pelo fato de que muitos alunos fazem a seguinte pergunta: se eu tenho uma placa dessa aqui, cuja bateria de lítio está garantida pelo menos por 3 anos, e se ela ultrapassar 7 anos, 8 anos? Bem, meu irmão, aí acontece o seguinte: você não ficará com um equipamento desse por no máximo 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Por quê? Em primeiro lugar, porque a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia vai propiciar-lhe adquirir máquinas melhores. Quando daqui a uns 4 anos ou 5 anos, esta gravação que eu estou fazendo nesse momento certamente será ultrapassada, mas não significa dizer que os princípios básicos da eletrônica estarão superados. Não. O que simplesmente será superado apenas é a tecnologia. Portanto, você tem, ou essa pessoa que adquiriu essa máquina, não sabemos quem, na época, adquiriu um 486. Essa placa 486 hoje está em minhas mãos. Ela não está mais sendo usada comercialmente. Ela está sendo demonstrada apenas. Por quê? Acredita-se que a pessoa que adquiriu, no passar dos tempos, hoje, certamente já deve ter outra máquina. Certamente deve ter um Pentium, ou vários Pentiums. Então, logo, essa placa aqui perdeu seu valor, mas não quer dizer que ela não funciona. Ela funciona, e corretamente. Basta você conectar aqui a sua alimentação e acessar um computador. Mas é evidente que, devido ao preço, para que isso aqui volte a funcionar, e também devido à sua velocidade, essa placa torna-se, ou já está obsoleta, como dizer. Eu posso também colocar aqui nessa placa, como você pode ver, um outro processador melhor ainda, um outro tipo de processador, mais moderno, mais avançado. Mas a tecnologia me propicia eu a colocar aqui, se eu quiser, mais um processador. Só que esse tipo de arquitetura, esse tipo de placa, vamos dizer, de placa motherboard, ele já está, vamos dizer, um pouco ultrapassado. Esse um pouco ultrapassado, a diferença é de no máximo 1 ano para esse tipo de arquitetura. Essa máquina era utilizada até o ano passado. Hoje ela não é mais usada. Por quê? Simplesmente porque a sua arquitetura está fora de moda, vamos dizer. Mas não impede de ela funcionar. Se você pegar esta motherboard com esse processador aqui, você tem uma máquina funcionando. Você tem um computador funcionando. Correto?
Vamos colocar novamente o processador aqui. Eu já o coloquei em outras aulas, mas vou colocar novamente para que você não perca o costume de colocar o processador em máquina. Eu falei que eu tenho um chanfrado aqui, então eu vou obedecer a mesma escala de chanfrado. Eu coloco ele aqui e solto com aqui novamente. Simplesmente eu soltei. Perceba que eu soltei ele aqui, ó. Soltei e baixei a alavanca e está conectado o processador na máquina. A partir desse momento, você irá conhecer como é que é por dentro de um computador. Eu vou mostrar-lhe quais são as peças integrantes internas de um computador. Eu vou mostrar-lhe com detalhes as placas, os cabos, enfim, quais são as placas internas que existem dentro de um computador. Essa aqui, no caso, é uma placa que você irá ver muito no campo. É um módulo controlador de disco Winchester, de disco flexível. Aqui ele tem várias saídas que nós vamos ver uma por uma delas. Aqui são 3 saídas. Aqui é para o disquete e aqui no caso é para os discos Winchester. Essa placa aqui é a mesma, essa aqui. Você verá muito no campo. Lhe apresento uma placa controladora de disco flexível e de disco Winchester. Essa aqui será muito comum você vê-la em todo e qualquer computador. Será a placa mais comum de você ver, é essa aqui. Analise o seguinte, essa placa. Ela tem aqui uma saída serial para mouse, ou uma entrada serial, como você queira, para você colocar ou mouse ou uma saída para modem, fica a seu critério. Essa placa tem aqui uma conexão para uma impressora paralela. Aqui você irá conectar a sua impressora paralela. Aqui estará o cabo da sua impressora. Este aqui é um cabo de uma impressora paralela. Pronto. Isso aqui irá ser conectado lá na sua impressora. O nome deste cabo chama-se Alphenol 36. Você poderá ver nas especificações técnicas de cada impressora, ou de a maior parte das impressoras paralelas, esse tipo de cabo, que por sua vez é conectado aqui nessa placa. Vejamos outras conexões. Você pode conectar aqui nessa placa este elemento que você já conhece. Esse elemento chama-se mouse. Esse aqui é o mouse. Esse elemento aqui pode ser conectado aqui. Correto? Ele pode ser plugado dessa forma nessa placa. Perceba que essa placa tem esta conexão aqui. Ela pode ser conectada aqui, como você pode também tirar esse conector e colocá-lo aqui do lado. Assim, todo o conector, todo o cabo de conexão, ele tem uma mancha aqui, uma mancha vermelha que corresponde ao pino 1 na placa. Toda placa tem um pino, que é o pino 1.
Então, nesse caso, você irá vir aqui e colocá-lo aonde você queira, dependendo da chamada com 1 ou a com 2 do seu equipamento. Nós veremos mais tarde o que significa com 1 ou o que significa a com 2. Vejamos mais uma conexão. Vamos aproveitar essa mesma placa aqui e vamos conectar outro elemento aqui na lateral dele. Conectar um outro semelhante a esse aqui, um outro conector. Esse conector aqui é o chamado DB9, porque ele tem 9 pinos. Esse caso aqui é um DB macho, porque ele tem 9 pinos macho. Vejamos aqui a conexão. Ele obedece sempre essa listrinha aqui vermelha para o pino 1. Vamos conectá-lo aqui, correto? Então, no meu caso, essa placa eu já tenho 2 saídas para ela, ou 2 entradas, como você queira. Vamos colocar aqui mais uma. Ela tem entrada para o game. Vamos colocar o game aqui nessa entrada. Esse aqui é o conector do game. Correto? Nossa placa está começando a ficar já com três opções. Vamos conectar agora o cabo do flop disk. Não esquecer de ligar o mouse, correto? Vamos colocar um flop disk aqui. Percebendo sempre a posição aqui colorida para a conexão do cabo. Aqui, percebam, estou colocando o conector do flop disk. Mais um cabo que está entrando na nossa placa. Vamos colocar aqui os cabos do disco Winchester. Este aqui é o cabo de um disco Winchester, ou seja, de um hard disk. Vamos colocá-lo no disco então, primeiramente. Aqui, aquele disco que nós já abrimos. Vamos conectá-lo aqui no próprio disco, obedecendo sempre que o disco ele tem uma posição pino 1 e pino 40, aqui ou aqui. Ele sempre tem uma indicação 1 ou 40, que corresponde à marcação aqui. Esta marcha, esta manchinha aqui corresponde sempre ao pino 1 do equipamento. Então vejamos no pino 1, aqui desse lado. Perfeito, conectado. Vamos conectar este lado na placa controladora do disco também. Aqui, obedecendo a posição do pino 1, como recomenda o cabo. Correto? Perceba, nossa placa já tem tudo isso aqui em cima dela. Vejamos, está faltando mais um disco Winchester aqui no caso. Vamos colocar mais um disco Winchester na nossa placa. Aqui está o cabo do outro disco Winchester. Vamos colocá-lo também aqui. Perceba que nossa placa já está quase que completa. Está quase completa.
esqueçamos do cabo paralelo aqui nela. Impressora paralela. Aqui saída, uma saída serial. Aqui outra saída serial do mouse. Aqui do game. Aqui do flop disk. Vamos conectar um flop disk aqui. Nós temos a opção de colocar disco de 13,5, 5 1/4. Vamos colocar primeiramente esse de 5 1/4 de 1.2 MB. Percebendo sempre que os cabos são a prova de técnica, ou seja, não tem como você errar. Eles têm uma espécie de um chanfrado que não tem como você errar. Perfeitamente, está conectado. Vamos colocar agora o drive de 13,5 de 1.4 na mesma sequência do drive de 1.2. Percebe que nós estamos usando ainda a mesma placa e o mesmo cabo, que o cabo permite ligações de vários drives fazer. Vamos analisar agora aqui. Drives 1.2, 1.4, cabos. Aqui irá mais um disco Winchester. Aqui está um disco Winchester. Aqui está uma saída serial. Aqui está o game. Aqui está a impressora paralela. Tudo em uma única placa. Tudo em um único módulo. Correto? Bem, vejamos agora a outra condição. Agora vamos esquecer tudo isso aqui e vamos pegar uma outra plaquinha. Esta mesma plaquinha, perceba, ela é um pouco menor que aquela. Essa plaquinha ela é muito utilizada em muitos computadores. Aqui você tem apenas um hard disk e um flop. Vejamos como colocar. Aqui nós temos a conexão para o hard disk. Correto? E aqui nós vamos conectar o flop disk. Aqui. Podemos colocar o disco flexível de 1.2 também aqui, correto? Podemos colocar também o disquete ou o drive de 1.4, esse aqui também. Correto? Aqui está ela. Perceba que essa placa ela tem apenas um disco, um HD, né? Um drive de 1.2 e um drive de 13,5 e apenas uma saída para uma porta serial, correto? Para o mouse e uma outra porta saída que seria para, no caso, se fosse um modem ou um outro periférico qualquer. E no caso também tem, no caso, uma impressora paralela. Agora eu quero mostrar-lhe a diferença que existe entre
uma placa e outra. Vou conectar também aqui o mouse, que ela também tem o mouse. Ela é praticamente equivalente a outra. Você poderá ver aqui, correto? Ela praticamente é igual às outras placas. Ela não tem muita diferença, apenas o seu tamanho. Mas a diferença está aí. Vejamos agora, vou retirar tudo novamente e vou mostrar a diferença. Aqui. Vou retirar tudo e mostrar novamente. Analise. Esta aqui, analise a diferença entre elas. Essa aqui é a chamada placa com VESA Local Bus. E essa aqui é a comum. Essa aqui porque tem esses conectores aqui, pequenos, essa expansão pequena, que é a chamada VESA Local Bus. Agora vejamos, vamos colocá-la na placa que tem a conexão VESA Local Bus. Acompanhe. Aqui eu estou colocando essa placa aqui nessa condição. Correto? Está conectada na placa motherboard. Agora eu vou colocar aqui, que é a chamada controladora de vídeo. Eu não vou plugar novamente tudo aquilo aqui, porque você já entendeu, já percebeu que tudo aquilo vai aqui nessa placa. Apenas aqui nessa placa, que é uma placa que nós chamamos controladora de vídeo, porque tem a saída aqui para o cabo do monitor de vídeo. Vejamos aqui. Aqui. Aqui o monitor, correto? Aqui o cabo do monitor. Aqui esse cabo irá ser plugado aqui na máquina. Vejamos aqui. Aqui será plugado aqui. Bem, você já percebeu que tem todas essas configurações aqui, percebeu que eu estou conectando aqui, e agora sobrou todos esses slots aqui nesse caso. Aí você me pergunta, o que mais eu iria colocar aqui nessa máquina? Simplesmente o seguinte: essa arquitetura de equipamentos, essa arquitetura de máquina, permite que você coloque aqui uma controladora de CD, permite que você coloque mais uma placa de expansão de memória, permite que você coloque mais uma chamada expansão de cache de memória e permite que você coloque mais uma placa, até uma placa controladora de terminais inteligentes. Logo, essa placa aqui seria uma placa de muita utilidade em um computador. Mas, como eu já falei, tem arquiteturas bem melhores que essa. Tem a arquitetura PCI. Nós vamos ver com detalhes posteriormente o que significa uma arquitetura PCI. E perceba que essa placa ela ainda tem muita utilidade. Correto? Vejamos com detalhes mais tarde mais alguns módulos e também outros tipos de arquitetura de máquina. Esta aqui que você está vendo
é uma placa que serve para colocar no equipamento que trabalhará em rede de computadores. Essa aqui é uma placa de rede. Você pode verificar que essa placa aqui, ela tem uma saída ou entrada que nós chamamos de entrada coaxial. E tem outra entrada aqui, que é a que nós chamamos para a entrada de um tipo de conector que nós chamamos RJ45. Você poderá ver no final do seu manual técnico uma espécie de configuração que existe para comunicações utilizando padrões RJ45. Temos também aqui para mostrar um módulo de fax modem. Esse aqui é um módulo fax modem. Esse módulo aqui eu diria que está, eu considero, embora muitas máquinas ainda utilizem esse módulo, é um chamado modem interno da máquina. Eu diria que ele está ultrapassado devido ao fato de que ele não oferece, vamos dizer, segurança para o equipamento. Vou explicar-lhe por que esse módulo aqui ele é extremamente perigoso para um computador. Acompanhe, por gentileza. Suponhamos que você conecte o cabo da linha telefônica aqui. E suponhamos que ocorra o seguinte problema. Quando há um relâmpago ou quando há um raio, essa placa está plugada na sua máquina. Suponhamos que a sua máquina seja um 486 DX4 100. Ela está plugada lá. Correto? Ela está plugada. Aqui entra o cabo da linha telefônica. Bem, analise que ela está praticamente aqui em contato com o seu computador. Ela está realmente encaixada no seu computador, a plaquinha. Logo, a partir do momento que você conectar este cabo aqui, o seu computador estará exposto às intempéries da atmosfera. Ou seja, quando houver uma descarga elétrica ou um raio, vamos dizer, e por infelicidade vier pela linha telefônica, você pode imaginar o que irá acontecer com o seu computador ou com sua placa. Ele simplesmente irá se acabar. Eu particularmente não aconselho as pessoas a usar esse tipo de módulo interno, esse tipo de módulo fax modem. Aconselho sim a utilizar módulos externos, ou seja, modem externo, exatamente devido a esse fato. Analise também por outro lado. Se você pode colocar uma placa fax modem interna, por que não colocar o modem externo por questão de segurança? Agora imagine o seguinte: você tem aqui a placa fax modem no seu computador. Aqui a sua placa de rede. Este aqui é o seu computador que está ligado à rede da sua empresa. E você tem aqui uma linha telefônica. Aqui o cabo de rede, esse computador seria o central. Exemplo. Logo, se vier uma descarga elétrica por aqui, simplesmente o seu computador não irá mais funcionar. Eu alerto muito a usuários a não terem isso aqui. Esqueçam isso aqui. Coloquem modem externo em suas máquinas. Nunca ponham placa fax modem nos seus equipamentos. E sim, coloquem sempre modem externo. Modem da US Robotics. Está muito sendo utilizado o modem
chamado da OS Robotics. É o melhor modem que existe atualmente, tá? É o modem da OS Robotics. Ele é um modem pequeno, muito capaz de resolver todos os problemas de teleprocessamento. É um modem simples, não tem praticamente nada de operação, é um modem muito simples realmente. Você com o tempo irá conhecer o modem da OS Robotics. É um modem excelente para quem deseja ter teleprocessamento. Eu particularmente não aconselho ninguém a ter placas internas em computadores. Bastante cogitado, bastante diversificado no ramo de informática é o chamado clock de máquina ou a chamada velocidade de máquina. Normalmente as pessoas querem ter uma máquina cada vez mais veloz, cada vez mais eficiente, cada vez mais mais bonita, vamos dizer. Mas cada velocidade tem seu preço. A tecnologia conseguiu imprimir na mente dos homens um certo preço. E de lá para cá nós tivemos variações quase infindáveis de clock de máquina. O clock de máquina vem a ser a velocidade da máquina, que por sua vez ela é medida, vamos dizer, ou dimensionada com uma expressão chamada megahertz. Acompanhe-me, por gentileza, a determinarmos e a vermos melhor o que significa a velocidade de máquina. Aqui você pode ver o chamado clock de máquina, ou seja, 25 MHz. Isso aqui é linha 486. 25 MHz, 33 MHz, 40 MHz e 50 MHz. Perceba que é uma variação bastante grande de clock de máquina. Por outro lado, você vê na linha Pentium 75 MHz, 100 MHz, 133 MHz e 166 MHz. É uma variação bastante grande e a tendência do homem é cada vez aumentar mais. E você percebe que essa diferença, talvez você não esteja sabendo, ela está sendo medida, vamos dizer. Nós podemos perceber que essa diferença que existe entre aproximadamente o 25 e o 50 é de no máximo um ano, e entre o 75 e já o 200 MHz também não levou um ano. Logo, quem sabe daqui a uns 3 anos em que velocidade de máquina o homem estará. Agora imagine você aonde estará a tecnologia daqui a 5 anos. Quando essa fita estiver sendo vista por algumas pessoas daqui a 5 anos, certamente irão até fazer de conta que não ouviram, porque essas minhas palavras certamente serão ultrapassadas. Mas, como eu sempre disse, a teoria, os princípios sempre são os mesmos. E o homem corre cada vez mais contra o tempo. Tanto é que os computadores começaram com uma simples maquininha. Apenas poucas pessoas podiam ter computadores. Hoje, ele é praticamente um equipamento obrigatório. E daqui mais a uns 5 anos, eu creio que no máximo 3 a 5 anos, toda a casa deverá ter um computador. Seu grande fundador, um grande inventor de computadores chamado Bill Gates, disse que respondeu a uma certa pergunta de um jornalista qual seria a projeção dele em termos de computadores até o ano 2005. Ele respondeu para esse repórter de que não apenas uma empresa ou qualquer empresa deveria ter um computador, e sim que todo o cidadão na face da Terra teria um computador no seu bolso da sua camisa. Agora, você imagine a que velocidade irá a tecnologia se hoje nós já estamos aproximadamente beirando a 200 MHz. Quem sabe, os próximos 5 anos, a nossa velocidade esteja por perto de 1000.
Vamos tratar agora de um assunto bastante cogitado no ambiente dos computadores. Nós vamos tratar agora de memórias. Acompanhe-me, por gentileza, aqui. Você pode ver que nós estamos vendo que os computadores podem ter de 1 até 64 MB de memória. Eu estou colocando o termo MBRAM pela seguinte condição. Vamos ver no nosso manual o que significa o termo MBRAM aqui no nosso manual técnico. Memória. Memória, armazenamento interno de um computador onde os programas e dados são mantidos. A memória é dividida em seções que podem ser identificadas e acessadas separadamente. O que eu quero dizer com isso? Veja o seguinte. Por que o nome RAM? MB-RAM. MB é a capacidade em megabytes. MB é megabytes e RAM significa Random Access Memory, ou seja, memória de acesso randômico. Por que o nome randômico? Primeiramente, vamos fazer a distinção entre o nome randômico e o modo sequencial. Você pode fazer a seguinte comparação. Se eu disser para você que um disco magnético tem o acesso randômico, porque é o seguinte, o disco ele não acessa os dados sequencialmente, ou seja, ele não pega do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até chegar onde ele quer. Ele vai a cabeça que escolhe, então o modo dele é randômico, não é sequencial. Logo, o que significa o termo MBRAM? Significa modo de acesso randômico. Seria muito lento a máquina se ela fosse de acesso sequencial. Logo, ela é de acesso randômico. Bem, mas vamos ver o que significa isso. RAM, armazenamento. Nós temos aqui 1 MB, 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB e 64 MB. Uma coisa é proporcional à outra. Se você tiver uma máquina, exemplo, de 200 MHz, o clock de 200 MHz, e tiver 64 MB de memória, posso afirmar que você tem uma excelente máquina. Agora, se você tiver uma máquina, exemplo, 486, com 4 MB de memória, posso afirmar que você não tem uma excelente máquina. Você tem uma máquina péssima. Porque se você tiver um 486 com 4 MB de memória, o seu trabalho será executado. Só que você terá que ter muita paciência para que ele seja executado. Simplesmente pelo seguinte: quando o disco magnético, quando você manda um comando para a máquina, a informação que está aqui no disco, ela vai para a memória da máquina. Ela irá para os chips que são colocados aqui nessa posição, os pentes de memória que serão colocados aqui nessa posição. Logo, o tempo de acesso do disco, desse disco magnético aqui, ele é mais lento.
ao passo que o acesso das memórias ele é praticamente quase que instantâneo. Então, quanto maior o número de memória que você tenha em sua máquina, melhor para você. Logo, cabe a você orientar o cliente, dizer: o melhor de sua máquina é quanto maior a capacidade de memória. Se você tiver condições de adquirir uma máquina que tenha 64 MB de memória, que posso afirmar que não é barato, você, de antemão, você tem uma excelente máquina. O normal de uma máquina, quando você compra, hoje uma máquina para uso comercial comum, está em torno de 8 MB de RAM, ou seja, 8 MB RAM. Eu particularmente conheço máquinas com até 250 MB RAM, ou seja, 250 MB de memória. Posso afirmar que é uma super máquina, principalmente o tempo de resolução de tela. A resolução do monitor é algo realmente maravilhoso, vamos dizer, porque o tempo de resposta de processo, o ciclo de máquina, ele é muito rápido. Enfim, todos os procedimentos dela, ele praticamente são instantâneos. Você pode, inclusive, se você tiver acima de 100 MB de memória, criar o que nós chamamos de disco virtual, ou seja, espaço de memória virtual. O que significa isso? Você transfere parte dos seus arquivos, dos seus programas que tem aqui no seu excesso, que está na máquina, né? Você transfere eles para a memória. Logo, o seu tempo de processamento, o tempo de trabalho da sua empresa irá simplesmente cair vertiginosamente. Porque você não está trabalhando no excesso, você está trabalhando em memória, você está trabalhando o que nós chamamos de DMA, ou seja, modo de acesso direto à memória. Então, você tem muita vantagem em ter uma memória grande de sua máquina. E ouça, é o único módulo que nos últimos anos, apesar do desenvolvimento do computador, muita gente não tem perdido. Você pode perder alguns outros módulos, mas o módulo de memória, ele é intercambiável. Você tira de uma placa, como essa, e coloca em outra placa. Exemplo, vamos pegar uma outra motherboard. Suponhamos que você não queira mais trabalhar com esse 486 aqui. Essa é uma placa 486. Essa é um 486. Perceba que os módulos de memória são iguais, ou seja, os encaixes de memória são iguais. Logo, você não quer mais esta motherboard. Você quer migrar para a motherboard mais moderna e você adquiriu essa aqui. Logo, você tira os pentes de memória daqui e passa-os para cá. Correto? Então, portanto, a única peça que você não perde, pelo menos até o momento, é a memória. Se você puder colocar vários pentes de 32 até chegar a 128, ótimo. É evidente que essa máquina ficará muito cara, se tornará uma máquina muito cara realmente. Mas eu posso afirmar que será uma máquina extremamente veloz. Seu trabalho será algo que quase que instantâneo. E você terá uma resposta de computadores realmente bastante eficiente se você tiver memória bastante disponível em seu equipamento. É o único módulo que você não perde, chama-se módulo de memória de uma máquina, pelo menos até o presente momento. Outra parte desse nosso estudo, vejamos aqui o que nós chamamos de módulos controladores de vídeo. Você está vendo aqui, esse aqui é um monitor, esse é um monitor mono, monitor de cor âmbar, é um monitor bastante simples. Aqui está a sua controladora, uma controladora realmente bastante simples. Esse aqui é o chamado antigo monitor CGA. Esse aqui é uma controladora de vídeo CGA. Essa controladora, ela ainda existe em algumas máquinas.
ela seria colocada, no caso dessa placa aqui, ela poderia funcionar aqui, no caso, ela seria colocada aqui nessa máquina, correto? Aqui. Então, essa máquina seria uma controladora CGA, um vídeo CGA. Agora vejamos esse outro, esse aqui não é colorido, esse aqui. Agora vejamos esse outro aqui, que por sua vez é colorido. Esse aqui, esse monitor aqui, ele é colorido. Porque, em primeiro lugar, nós vamos descobrir por que ele é colorido, esse monitor. Eu vou mostrar o seguinte: aqui na placa de deflexão dele, podemos analisar aqui, podemos extrair a placa. Ela tem o mesmo princípio de uma televisão a cores. O monitor colorido de um computador, ele tem o mesmo princípio de uma televisão colorida. Esse aqui é a chupeta de alta tensão de um monitor. Se eu ligar o monitor e colocar uma chave de fenda próximo dele, ele já irá fazer um arco de corrente de altíssima tensão, que é muito perigoso, por sinal. Não brinquem com esse material aqui. Isso aqui é a chupeta de alta tensão do monitor. Isso aqui você não pode brincar com isso aqui. Bem, isso aqui é um monitor a cores, como eu falei. Aqui você pode ver que tem as mudanças das cores: o vermelho, o verde e o azul. Exatamente tal qual como é uma televisão colorida. O monitor de uma televisão, o monitor de um computador, ele é justamente uma televisão. Ele tem os mesmos princípios, ele tem os mesmos sinais, os procedimentos deles de reparação também são os mesmos. Aqui você pode ver a fonte de alimentação dele, você pode ver a bobina defletora, você pode ver todos os princípios de uma TV a cores dentro do monitor desse daqui. Então logo ele não tem diferença nenhuma de uma televisão colorida. Agora vejamos aqui o que temos de diferente. Aqui você vê a plaquinha controladora, o módulo controlador do monitor. Essa aqui é a que nós chamamos de placa controladora de vídeo. Ela tem a capacidade de armazenar, nós podemos ver aqui, ela tem alguns chipzinhos aqui que você pode acompanhar. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa placa tem a capacidade de armazenamento de 1 mega em memória. Então, essa placa aqui é uma placa controladora de vídeo de 1 mega de memória. Tem placas com capacidade de até 2 megas de memória. Logo, essa aqui é o que nós chamamos de placa Super VGA, ou seja, SVGA. Existe a CGA, como já vimos anteriormente, tem a VGA e tem a SVGA. Essa aqui seria uma SVGA de 1 mega. Aqui estão os chips responsáveis pelo armazenamento das informações do vídeo. Você pluga esse elemento aqui, correto? Ele não tem como você conectar ele errado, porque isso aqui, mais uma vez eu repito, ele é a prova de técnico. Aqui os conectores são únicos. Se você insistir muito aqui nessa conexão e colocar errada, você poderá colocar para dentro um desses pinos aqui. Você tem que ter muito cuidado ao colocar aqui e não insistir, não empurrar, porque se você colocar invertido, ele poderá danificar esse conector aqui. Você tem que ter bastante cuidado. Ele tem que entrar tranquilo e suave aqui. Ele não pode entrar forçado. Ele tem uma posição. Você analise a posição do conector em relação à placa e conecte-o normalmente para não danificar a conexão aqui. Outro assunto com referência a vídeo
trata-se com relação ao tempo, à resolução de tela. Modernamente você vai encontrar monitores ou especificações técnicas de monitores onde fala-se em ponto 28. É algo de se refere à resolução do monitor. O melhor monitor do momento, o chamado DPI do monitor, está em torno de ponto 28, assim como vários outros tipos de monitores. Você verá inclusive monitores de cristal líquido, que são utilizados em notebooks, aqueles computadores que você já deve ter visto que eles abrem. Aquele é um equipamento diferente, ele é de cristal líquido, é uma substância de cor azulada que, se você tocar ele com a mão na tela, o que eu não recomendo, tá? Apenas por curiosidade, se você encostar muito a mão naquilo, ele poderá manchar. Recomendo a não colocar nenhum objeto metálico no monitor, na tela de cristal líquido. Não colocar canetas esfregando na tela do cristal líquido, que poderá furar aquele material. Se aquele material furar, simplesmente o cristal líquido não irá prestar mais. E o preço daquilo, posso afirmar, ele é bastante caro. Então eu peço a você que tenha bastante cuidado ao trabalhar na sua vida de técnico com notebooks, que o grande problema está muitas vezes em Winchester, raramente está na tela, que a tela é de cristal líquido. Não há defeito em monitor no caso, então. Mas tenha bastante cuidado. Com monitores, eu tenho mais uma alerta a fazer. Você poderá até querer consertar o monitor de computador, mas ouça, amigo, particularmente não acho vantagem nenhuma o elemento técnico consertar monitores. Monitores é o tipo do negócio, vamos dizer, que o retorno dele é praticamente muito pouco, simplesmente pelo motivo de que entre consertar o monitor e comprar um monitor novo, para um cliente é mais fácil, é mais econômico, é mais viável ele comprar um monitor novo. Um monitor novo hoje está em torno de aproximadamente R$300, um novo. Você irá consertar o monitor, no mínimo que você vai cobrar é R$100. O cliente prefere, acredito eu, na maior parte das vezes que eu tenho encontrado, prefere comprar um monitor novo do que mandar consertá-lo. Isso eu digo em 60% dos casos. É evidente que sempre tem exceções, mas em 60% dos casos o cliente prefere, sempre que possível, não consertar o monitor, simplesmente porque eles dificilmente dão problema. O monitor ele tem um tempo de vida útil de aproximadamente 3 anos. Logo, a partir de 3 anos de vida útil, eu creio que o monitor já deu o que tinha que dar. Logo, se ele vier a começar a dar problema, é bastante antieconômico mandar consertá-lo. Então o cliente normalmente ele não conserta, ele compra um novo, ficando apenas o conserto apenas a nível de módulos, CPUs, de disco Winchester, de fonte de alimentação, de impressoras, enfim, e outros módulos de mais fácil e economicamente mais viável. A partir desse instante, nós vamos dar início a outro capítulo de nosso estudo, que refere-se à parte de comunicações. Ou seja, nós vamos fazer com que você entenda os princípios básicos de como fazer um computador conversar com outro computador. Ou seja, você irá começar a ter noções, ou seja, princípios de teleprocessamento. Nós vamos começar a dar, a partir desse momento, princípios para que você comece a entender posteriormente, nas próximas aulas, de como um computador conversa com outro computador. Vamos começar pelo chamado princípio de protocolo. Todo computador, todo equipamento de comunicações, ele usa, nós sabemos, um equipamento chamado modem. Esse equipamento chamado modem não é nada mais, nada menos do que uma placa ou um equipamento que simplesmente faz a conversão dos dados analógicos em digitais e, por sua vez, digitais em analógicos. Nós vamos verificar em detalhes, posteriormente,
o que significam cada um desses LEDs aqui, LEDs indicativos. O que significam esses LEDs chamados 102, 103, 104, 106 e 109 e 108. Isso aqui são chamados sinalizadores de um equipamento chamado modem. Mas para que você entenda de modem, para que você entenda de teleprocessamento, para que você entenda de como um computador conversa com outro computador, primeiramente você tem que entender e familiarizar-se com um termo chamado protocolo. O protocolo de comunicações é o que faz com que um computador converse com outro computador. Um dos primeiros protocolos de comunicação chamou-se BSC, ou seja, Binary Synchronous Communication Number 1, ou posteriormente Binary Synchronous Communication Number 2, ou seja, Sistema de Comunicação Síncrono-Binária. Vejamos a sigla, o que significa isso. BS1, Comunicação Síncrono-Binária número 1, e BSC2, Comunicação Síncrono-Binária número 2. Agora vejamos por que um é BS1, Binary Synchronous Communication Number 1, e o outro é Binary Synchronous Communication Number 2. Vejamos agora em padrões de bits. Vamos analisar agora aquelas formas de ondas dos chamados bits, aqueles sinais digitais chamados bits e bytes. Como é que os equipamentos, como é que um computador faz com que outro equipamento aprenda a identificar que realmente é ele que está transmitindo. Enfim, como é que ele faz para que um saiba que o outro está transmitindo e que esse que está recebendo saiba que realmente ele está transmitindo e que deverá receber. Vamos ver agora no próximo assunto. Vejamos agora o que significa o termo BSC1 primeiramente. Acompanhe-me, por gentileza, o que significa para nós vermos BSC1. Você tem aqui, nós já vimos anteriormente, que uma palavra se compõe-se de 8 bytes. Uma palavra. E um bit seria um bit de identificação, ou bit de paridade. Logo, se você tem o chamado PAD, ou o padrão, que é onde vão as informações, correto? Que serão 8888 ou 777, como queiram, depende do protocolo, e terá um NEC, que é o chamado padrão negativo, a informação da onda, chamada negativo, o pulso negativo, chama-se NEC. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, uma falha, um NEC. Então esse NEC chama-se BS1, por isso o nome chamado BS1, Binary Synchronous Communication Number 1. A outra opção, ele tem o padrão de palavras de bytes 8888, e no espaço entre essas 8 ele tem 2 NECs. Nós podemos ver no nosso manual técnico o que significa PAD e o que significa NEC para efeitos de teleprocessamento. Você poderá se aprofundar mais ainda consultando seu manual técnico e vendo o que significa detalhadamente o que significa PAD e o que significa NEC. Em condições normais de teleprocessamento, você tem o BSC1 com um NEC e o BSC2 com 2 NECs. Agora eu vou mais à frente um pouco, já que você já tem uma noção do que significa BSC1 e BSC2, vou explicar-lhe algo mais detalhado ainda. Sabemos que as naves espaciais, quando são lançadas no espaço, tanto americanas como soviéticas, elas obedecem a padrões de teleprocessamento, a padrões de comunicação. Seus radares que monitoram seu posicionamento ao redor da Terra, eles têm também padrões de teleprocessamento. Para isso existe um estudo à parte na área de teleprocessamento, que é um estudo bem mais avançado, chamado telemetria. O que vem a ser a chamada telemetria? A telemetria é exatamente um padrão
de teleprocessamento criado pelo próprio fabricante de determinados tipos de equipamentos, no caso a NASA ou no caso os soviéticos, para monitorar os seus equipamentos no espaço. Senão seria muito fácil uma outra empresa qualquer criar um padrão de teleprocessamento, criar alguma coisa especial, correto? E que pudesse, por sua vez, manipular as informações ou o direcionar uma nave no espaço. Ela obedece a uma frequência altíssima de comunicação, e dentro dessa frequência de comunicação ela obedece a um padrão de comunicação, ou seja, a um protocolo de comunicação. Esse protocolo de comunicação chama-se padrão telemétrico de teleprocessamento. Este padrão telemétrico é o que determina o segredo das comunicações espaciais, é o que determina o segredo da corrida no espaço, é o que determina a eficácia, por sua vez, das grandes conquistas do homem. É exatamente a comunicação, hoje em dia, na humanidade, que determina quem chegará primeiro ao fim da linha. Sabemos que o mundo de hoje está nada mais, nada menos que dependendo cada vez mais de informações. Então, os protocolos de comunicação, os meios de comunicação, os meios de como chegar aonde se quer chegar, muitas vezes tem que esconder, vamos dizer, o seu segredo de como chegar lá. E exatamente assim é que eles são guardados, ou seja, são escondidos, ou seja, são informações sigilosas. Ele obedece a alguns padrões. Por exemplo, a NASA tem o seu padrão de teleprocessamento. O governo dos Estados Unidos, através desses meios de comunicação, tem outro processamento, outro padrão. O nosso, então, Banco do Brasil tem outro protocolo de comunicação. O nosso, então, Banco Itaú tem outro protocolo de comunicação. Enfim, vários órgãos têm seus protocolos diferentes. Cada elemento tem seu órgão diferente. Cada empresa, vamos dizer, tem um protocolo diferente. Porém, existem os princípios básicos da telemetria e do teleprocessamento, que são BSC1 e BSC2, ou, dependendo do modo de como deve ser feita a transação, o protocolo quem determina, no caso, sempre é o cliente ou então o usuário, o dono do software, aquele ao qual o equipamento irá utilizar.